Olá, tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula de hoje, a videoaula de número 5, é a correção das atividades da página 108, 109, a página 110 e a página 111. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano. Para facilitar a correção, eu peço que vocês peguem o livro na página 108 para a gente começar a fazer a correção. E fiquem atentos para a nossa correção. Aqui, questão 1, registro. Escolha um exemplo de ser vivo que habita o solo e monte uma história em quadrinho que apresenta a relação entre a rocha, a vegetação, o solo e esse ser vivo. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escolher qualquer um ser vivo que habita o solo. Eu coloquei como sugestão a minhoca. Pode ser uma minhoca. Ela vive emperrada no solo, escava túneis que facilitam o arejamento do solo, que é a penetração de água e de ar, se alimenta de restos de animais e plantas enterrados no solo e contribui para a fertilização do solo. A questão 2, após vocês fazerem essa história em quadrinho, quando for possível as aulas presenciais, vocês vão fazer a leitura dessa história que vocês criaram. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o que aconteceria com o solo e o ser vivo da sua história se fosse eliminado por alguma ação do ser humano? Se for no caso aí, vocês escolheram a minhoca, ia trazer problemas de falta de arejamento do solo e também prejudicaria a fertilização do solo, porque as minhocas elas cavam túneis que facilitam a entrada de água e de ar, facilita a drenagem e também produz humus, que é muito fertilizante natural do solo. E a questão 4. A poluição da atmosfera altera a qualidade dos solos. Justifique sua resposta. Sim, porque o ar presente na atmosfera ele vai penetrar no solo e, consequentemente, ele vai poluir e contaminar e prejudicar a saúde dos seres vivos que vivem dentro do solo. Portanto, tanto o ar da atmosfera ele vai penetrar no solo e, se ele estiver poluído e contaminado, também vai contaminar os seres que vivem debaixo do solo, prejudicando sua saúde. Vamos para a página 109. Página 109 tem um texto aqui. Espero que vocês tenham lido esse texto. Aí diz assim: após a leitura do texto, responda: como a minhoca influencia na qualidade do solo? Como eu falei na questão anterior, as minhocas promovem o arejamento do solo, produzem humus que fertilizam o solo. O que é humus? São fertilizantes naturais. O resultante das suas fezes. As fezes da minhoca são riquíssimas em sais minerais, chamados de humus, que são fertilizantes naturais da terra. A questão 2 diz assim: o texto afirma que a pesca é um fator que ameaça a fertilidade do solo. De fato, a minhoca-sul está na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente e sua coleta é considerada crime ambiental. Pesquise com seus colegas em livros ou na internet algumas ações que podem evitar que a utilização de minhocas como isca seja prejudicial ao meio ambiente. Eu coloquei que a solução poderia ser a criação de minhocas em cultivo, especificamente para a utilização na pesca. Mas vocês poderiam colocar outras ações. Substituir a isca de minhoca por isca artificial ou por outros tipos de iscas que não fossem minhocas. Mas já existe a minhocultura, cultivo de minhocas em cativeiro, com a finalidade da pesca e também de usá-la como fertilizantes. Vamos para a página 110, questão 1. Existe alguma relação entre as rochas do litoral e a areia da praia? Justifique sua resposta. Sim, porque as rochas elas vão sendo desgastadas pela erosão da água e do vento e seus fragmentos vão formar areia. Muito fácil, né?
Vamos para a questão 2. A formação da areia é resultante de uma transformação química ou física? Justifique sua resposta. A areia ela é resultante da fragmentação do quartzo presente nas rochas. Como ocorre apenas a fragmentação, o quartzo continua sendo quartzo, não sofreu uma modificação química, então foi uma transformação física. Então a resposta seria uma transformação física porque ocorreu apenas a fragmentação do mineral quartzo presente na rocha. Ele não se modificou, não formou outro material, outra substância. Terceira questão diz assim: a água do mar e o gás carbônico presente na atmosfera reage com o mineral feldespato presente nas rochas formando a argila. Esse é um exemplo de transformação química ou física, justifique sua resposta. Na questão 3, está falando que o feldespato reage com gás carbônico e com a água. Portanto, houve aí uma transformação química. Se houve uma transformação química e formou uma nova substância, então o fenômeno é uma transformação química, o que envolve a transformação entre o feldespato, a água e o gás carbônico, produzindo a argila. A questão 4 diz assim: desenhe uma praia com costão rochoso e areia, como da fotografia ao lado. Em seguida, represente no desenho a transformação química e física sofridas pelas rochas do costão. Essa questão é opcional. Se vocês fizerem na próxima oportunidade, na aula presencial, a gente fará a correção e as observações necessárias. A questão 5 diz assim: depois de eu estudar este capítulo do livro, o estudante chegou à seguinte conclusão: então toda rocha um dia vai se transformar em solo? Sua conclusão está correta ou incorreta? Justifique sua resposta. A conclusão do estudante está incorreta, porque uma rocha ela pode formar o solo ou se transformar em outro tipo de rocha. Como foi estudado lá nas videoaulas anteriores, as rochas, uma rocha pode se transformar em outra. Uma rocha magmática ela pode formar uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica ela pode se partir e formar uma rocha sedimentar. E também uma rocha metamórfica ela pode sofrer afundamento, fusão e derretimento e se transformar em magma e voltar a ser uma rocha magmática. Espero que tenha ficado claro essas questões. Vamos agora para a página 111. Página 111. Aqui diz assim: a permeabilidade à água é a propriedade que o material tem de permitir o escoamento da água por ele. Materiais muito permeáveis permitem a passagem fácil da água, apresentando determinada velocidade de transporte de água. Já materiais pouco permeáveis dificultam a passagem da água com menor velocidade de transporte. Sabendo disso, responda. Letra A, primeira questão, diz assim: que material, em sua opinião, é mais permeável à água, a areia ou a argila? Justifique seu palpite. Acredito que vocês tenham falado que foi a areia, porque a areia ela tem grãos maiores do que a argila, facilitando a entrada de água com mais facilidade e o escoamento. A segunda questão, essa questão aqui, ela pode ser feita individual, vocês podem montar um experimento. Eu vou falar aqui mais ou menos como é que seria esse experimento. Letra A. Como você faria para investigar a questão acima? A questão acima está falando sobre a areia e a argila. Você tem que montar um experimento para testar quem era mais permeável, a areia ou a argila. Letra B. Que materiais você utilizaria para a investigação? Aí seria necessário água, areia, argila, garrafas PET e gases. E um cronômetro para vocês marcarem quanto tempo cada uma delas levou para passar da água. E a letra C. Quais seriam os procedimentos? Esses procedimentos, vocês teriam que pegar duas garrafas PET, cortar ela um pouco abaixo do gargalo e usar ele como funil.
colocasse a amostra de areia em um e a amostra de argila em outro. Na parte de baixo, colocaria uma gaze com uma fita para evitar que a areia e a argila derramassem. Depois de feito isso, colocaria o funil sobre metade da garrafa que foi cortada, de boca para baixo, e em seguida ia colocar água, descer um copo de água na argila e um copo de água na areia. E depois vocês iam analisar qual deles a água passou com mais facilidade e chegar às conclusões. Espero que vocês tenham conseguido compreender os procedimentos para a realização desse experimento. Possivelmente, em nossa aula presencial, se Deus quiser, em breve, a gente vai fazer essa testagem sobre o solo arenoso e argiloso. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula.